Seja bem-vindo a mais um episódio Deixa a Esquerda Livre. Hoje estamos aqui com o Assis Lima. Ele é um terapeuta, um especialista em saúde mental, há muito tempo trabalhando com isso, né? Ele é um instrutor de atenção plena. A gente vai até saber o que é isso melhor, que nem eu sei, né? E mais aí, né? Ele é baiano, gente boa, né? Nasceu lá, mas foi para o Sul, né? Foi criado lá, 3 anos está aqui em São Paulo. Há 4 décadas aí fazendo projetos na áreas sociais, né, para as pessoas em vulnerabilidade. Então aí vamos conhecer melhor aí essa discussão sobre saúde mental, porque é mais que necessária. A gente viveu momentos da pandemia que todo mundo aí ficou, né, além da curva, né, porque a gente já vive num sofrimento, às vezes, mental muito grande no nosso dia a dia, ainda mais uma cidade igual a essa, né, que tudo tem que ser rápido, tudo resolvido, você tem que ser altamente produtivo e uma série de coisas que coloque a gente em conflitos, em sofrimentos, né? Então vamos bater esse papo legal aqui com o Ciso. E aí, Ciso, tudo bem? Toninho, muito obrigado, é um prazer estar aqui dentro do teu trabalho. Parabéns para você como homem político, público da cidade de São Paulo. Eu sempre acompanhei e vi o teu trabalho, as tuas pautas, mas é uma alegria te conhecer pessoalmente, tá? Obrigado aqui à tua equipe pelo convite, né? E você trouxe nesta abertura a palavra sofrimento. E aí alguém pode me perguntar, por que você entrou no mundo da saúde mental? Exatamente por causa do sofrimento. Quando eu comecei a entender a dimensão, o que é compaixão, o sentido realmente moderno, terapêutico da palavra e da ação compassiva, né? Aí a gente começou a entender que o sofrimento é algo que pode ser curado, o sofrimento pode ser curado. Então, saúde mental, na minha perspectiva, é na busca da redução do sofrimento humano. Se não é possível terminar totalmente com algumas formas de sofrimento, pelo menos aliviar ao máximo a dor daquele que sofre ou daqueles que sofrem. Tá? Pegando já um pouco aí, Ciso, se eu estou aqui com uma dor nas costas, né? Ou eu vou fazer pilates, qualquer coisa para melhorar, mas para mim resolver o problema do meu sofrimento, eu vou lá, tomo um analgésico especial para aquilo e resolvo, né? E eu acho que a saúde mental é muito mais complexa, pelo menos eu entendo assim, né? Às vezes a gente nem sabe o que está causando sofrimento, porque nem a gente está entendendo todo o processo. Então, essas questões do sofrimento mental, como que você caracteriza isso no sentido assim, né? De você até diagnosticar. Às vezes você precisa de um psicólogo junto com você ou não? Como que é um pouco isso? Tem aí variáveis diversas, né? Talvez antes eu quero dizer que eu gosto de fazer esse podcast com você neste momento, porque hoje nós estamos tentando mapear no campo da saúde mental, tanto da psiquiatria quanto da psicologia ou da psicanálise e mindfulness, que é outra área que eu também atuo, né? As diversas formas de sofrimento. Hoje se fala dos novos sofrimentos, né? Das novas sintomatologias, novas patologias que estão hoje aí aterrissando, né, sobre a vida das pessoas. Já responda a tua questão. Não, mas só me dá um exemplo dos novos sofrimentos da modernidade hoje. Por exemplo, síndrome do pânico, síndrome de burnout, né? Os cancelamentos. Qualquer coisa alguém te cancela, ou na tua rede social, ou no contato com você, né? Enfim, nós podíamos fazer uma lista, os diversos transtornos. Enfim. Esse risco de jogar as bets também pode ser considerado isso também? Não? Gera um alto grau de ansiedade, que é uma forma de um sofrimento recorrente, crescente. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. É o Brasil. Na década de 70, por exemplo, o Brasil ganhou a Copa. Acho que foi isso, né? Eu era, na época, criança. Mas naquele mesmo ano, no ano 70, o Brasil foi tido como o país que mais tinha acidentes de trabalho. E como é que o Brasil saiu dessa lista, desse ranking
de ser campeão em acidente e morte no trabalho. A partir dali, se criaram políticas, por exemplo, de EPIs. Então, existem os equipamentos de proteção individual nas empresas, nas fábricas, nos canteiros de obras, né? Então, assim como se criou as EPIs para proteger a segurança do trabalhador no seu campo de trabalho, hoje nós, profissionais da saúde, estamos percebendo que é preciso criar também as EPIs para a saúde mental, né? Porque os novos sofrimentos estão trazendo novas diagnoses, novas sintomatologias, novas pesquisas, mas muita gente, né, Toninho, ainda tem preconceito e falta de conhecimento do que é saúde mental. Alguém não consegue entrar num elevador. Alguém não consegue entrar num metrô cheio. Alguém não consegue mais falar com a voz natural, está levantando a voz. Muita gente vê isso, isso é frescura. Isso aí trata essa sintomatologia como frescura. E, no entanto, não é. É a chamada dor invisível. A saúde mental fala de dores, né? A dor nas costas, você vai ao médico, que foi o teu exemplo, né? O médico faz o raio-x, sei lá o quê, detecta até uma área que está tensionada aqui, o músculo aqui, não sei o quê. Quer dizer, a dor biofísica é detectável e vista. E a dor emocional, não. Mas é a dor que dói tanto, às vezes, mais que a dor física. Então, é muito importante as pessoas começarem a associar a saúde mental com a dor invisível, a dor que dói e que a gente não vê, mas ela dói. Isso é saúde mental. Como se diz, e é difícil até a pessoa entender, às vezes, esse processo, né? Às vezes ela não consegue conectar, né? De repente, medo de ir no elevador ou qualquer coisa assim, algum tipo de pânico, como algo que ela realmente tem um problema como saúde mental, porque eu acho que isso é uma discussão mais nova, ou impressão minha. Não é uma discussão assim de estudos, de especialista, não é isso que eu estou falando. Mas assim, de ganhar massa para discutir essa questão, ou não, eu estou enganado. Eu creio que sim, eu creio que ainda não é algo que a população já compreende, né? Eu atendo muita gente que chega com alto grau de síndrome do pânico e não sabe que está com a síndrome do pânico. Você compreende, né? Então a pessoa diz assim, eu não quero voltar àquele lugar, eu não quero ir lá, eu não sei explicar, mas tem algo em mim que me impede de ir lá. Por quê? Porque aquela pessoa pode ter vivido uma situação pós-traumática. Ela passou por um trauma e o pós-traumático gera uma imobilidade que não se sabe de onde que vem, né? Aliás, a síndrome do pânico está crescendo muito hoje. Cada vez mais pessoas com síndrome do pânico e que não sabem que tem síndrome do pânico, né? Eu passei por uma experiência, assim, na pandemia. Eu sou uma pessoa muito ativa, saio muito, né? Na pandemia eu fiquei mesmo trancado em casa quando não tinha vacina, né? Eu sou muito medroso para a morte. E aí, em determinado momento do período da tarde, eu pensei que estava tendo um ataque cardíaco, porque minhas pernas, eu não consegui mais ficar em pé, eu tive de ajoelhar, minhas pernas perderam a força, né? Eu tive de ajoelhar, eu falei para minha mãe, chama o SAMU, porque eu acho que estou tendo um ataque cardíaco. E depois, mais ou menos de 2, 3 minutos, as forças todas voltaram, aí eu percebi que não era nada do meu coração e era o pânico, né? Talvez eu viver aquele momento, de ver tantas mortes, né? Aquela fotografia da televisão, daquelas covas, assim, todas abertas, assim, aqui na cidade de São Paulo, em algum cemitério, eu não consigo esquecer nem até hoje, porque eu acho que foi uma coisa muito impactante, né? Uma coisa dessa pode desencadear, ou provavelmente já tinha algum problema e isso só reforçou. Toninho, você trouxe um mapa bem claro, bem legal. Você usou a palavra impactante. Geralmente a síndrome do pânico vem após eu viver um impacto. Eu estou andando na rua
Do nada aparece um cara, coloca um trabuco na minha cabeça e diz: me dá tua carteira, me dá teu celular. Eu tive ali um mega impacto, houve uma descarga de adrenalina muito alta no meu organismo, uma descarga de cortisol, de coisa parecida, né? E eu, então, nunca mais quero passar naquele lugar, porque cada vez que eu lembro daquilo, me dá uma desorganização no meu aparelho psíquico. Então, isso tudo é o cenário de síndrome do pânico. Compreende, né? Então, a síndrome do pânico, como muitas outras, mas vamos falar rapidamente dela, não é fácil ser detectada, mas hoje existem sinais. Você falou, minhas pernas perderam o movimento. Tem pessoas que não conseguem respirar direito. As pessoas ficam com a pressão arterial altíssima e acham que vai morrer. Tem um buraco no peito, tem um sufoco, algo me sufoca. Creio que foi nos anos 80, quando um neurologista inglês, foi ele que detectou, na verdade, nos anos 90, num congresso internacional de neurologia em Londres. Os neurologistas e a psiquiatria não sabiam muito bem como nomear a síndrome do pânico. Então, depois de alguns estudos, esse neurologista, que infelizmente não lembro o nome dele, ele disse, e eu achei isso incrível: a síndrome do pânico é um estranho que habita em mim. Um estranho que habita em mim. Esse não sou eu. É algo que está em mim. Então, muita gente hoje, no mundo popular, onde não tem muita informação, né, pessoas talvez mais leigas nesse assunto, até encaminham pessoas com síndrome do pânico para respostas equivocadas e erradas. Vai na igreja porque você está com encosto. Vai lá no candomblé ou na umbanda porque você está com espírito não sei o quê. Isso é algo de fora que está em você. Não, a neurologia, a ciência diz, a pessoa que tem a síndrome do pânico, ela tem um estranho que habita nela. Porque houve uma desorganização do aparelho psíquico. E aí precisa buscar o tratamento, o procedimento, inclusive terápico e medical, né? Ciso, tem alguma pesquisa que ou na cidade de São Paulo, ou no Brasil, ou no mundo, assim, para saber mais ou menos quantas pessoas estão em sofrimento? Não. Muito difícil, eu acho, ter um dado desse. Eu diria, a USP, aqui em São Paulo, ela começa a fazer algumas pesquisas, né? Eu não tenho aqui números, tá? Eu tenho aqui alguns números, tá? Tipo assim, ó. Por exemplo, São Paulo está hoje no ranking mundial no quarto ou quinto lugar de depressão, de pessoas depressivas. No Brasil? Comparado com o globo, no mundo. Quarto ou quinto lugar em depressão. Altíssimo, altíssimo. Não é à toa que aumentou também o número de suicídio no Brasil. E é crescente. Isso devido à depressão. A depressão é um dos fatores determinantes, né? Então, por exemplo, hoje, 32% dos trabalhadores brasileiros, né, esse dado aí já, não sei se foi Fundação Getúlio Vargas, enfim, tem várias fontes confirmando esses dados, né? 32% já fizeram o diagnóstico da síndrome de burnout, para você ter uma ideia, né? Síndrome de burnout cresce muito no mundo do trabalho. E aí as empresas, né, as organizações que têm lá os seus colaboradores, precisam buscar informação e projetos de humanização, né, de acolhimento, de escuta dos trabalhadores. Imagina, 32% dos trabalhadores brasileiros já fizeram, até agora, diagnose de síndrome de burnout. Síndrome de burnout é um esgotamento total. A pessoa se esgotou psiquicamente e também fisicamente, né? Inclusive, eu passei por uma síndrome de burnout lá nos anos 2017, 2018, cheguei a isso. Eu lidava na época com muito estresse e quando eu me dei conta, eu estava com o pé dentro da síndrome de burnout. E quais são os sintomas da síndrome de burnout? Os sintomas é uma desorganização da rotina da pessoa, né? Eu até tomei nota aqui, para ser bem fiel a essa pergunta, né, que eu quero
Exaustão eu física. não combinei com você, você sabia que eu ia perguntar isso? Eu imagino que sim, que falar de saúde mental e não falar de síndrome de burnout, né, Toninho? É uma pergunta boa, obrigado por ela, tá? Exaustão física e emocional, redução da eficácia profissional, né? Distanciamento afetivo do trabalho, a pessoa começa a entrar numa procrastinação e não sai mais dela, um cansaço que não sabe de onde vem, cai a produção, cai as respostas, né? São vários, né, fatores e é muito preocupante, porque a pessoa fica paralisada, sem foco, sem concentração, a pessoa fica dispersiva. Essa síndrome também e muito cansada, cansaço. Cansaço. Essa síndrome também tem a ver, ou não tem a ver, assim, das pessoas morarem mais nos grandes centros, ou não? Acho que aí entra a chamada precarização da vida moderna, né? Vamos falar dos grandes centros urbanos, e nós estamos num dos maiores deles, que é São Paulo. É claro que você está numa rotina diária, por anos contínuos, isso vai te levar ao esgotamento. Eu vejo aqui pessoas, né, que viajam 2, 3 horas para chegar no trabalho, para ir para voltar depois. Que tem a ver também com a precarização do trabalho enquanto trabalhista. Porque, por exemplo, eu sinto, andando na cidade, eu ando muito na cidade, né, como vereador, vou para tudo que é lado, eu sinto os motoboys extremamente estressados. Né, assim, eles passam do lado de você, já buzinando o tempo inteiro. Claro que não tem a cidade não tem um fluxo, né, de mobilização que dê segurança a eles. E eles têm que trabalhar muito para conseguir ganhar um pouco para sobrevivência. Então, a gente percebe que é um estresse, assim, que parece que eles estão sempre nervosos, eles estão sempre agitados, né? A pessoa ficando muito tempo nisso, acaba com algum tipo de problema. Eu faço stories diariamente há 12 anos, na verdade. Já não havia os stories temporários, como hoje a linguagem digital. Eu já postava no meu blog antigo, no meu site, cada dia uma mensagem. Eu sempre repito uma há 12 anos, sempre. Cada mês eu faço ela sair de novo. A vida não é só trabalho. A vida não é só trabalho. Essa coisa, né, Tonino, é muito complicada, né, tia? Por quê? Porque nós vivemos hoje em função de um mercado. O que determina as vidas humanas é o mercado. Tudo é mercado. Então as pessoas, elas vivem para trabalhar, para consumir, para pagar boleto. Elas vivem em função do mercado. E por que elas adoecem mentalmente? Porque roubaram das pessoas hoje a linguagem da alma. A alma humana não tem mais espaço na atual sociedade. Por onde é que passa a linguagem da alma? A minha abordagem terápica é junguiana. Eu trabalho muito a partir, né, da análise da literatura de Jung, que foi um psiquiatra suíço. No primeiro momento, discípulo de Freud, depois não mais. Né? A abordagem de Jung hoje é usada no mundo todo, eu gosto muito dela. E Jung diz muito claro, nós somos unidade, corpo, mente e espírito. Quer dizer, quando esse tripé está equilibrado, a nossa vida tem saúde. Se um desses pés, corpo, mente e espírito, está tendo carência, debilidade, débitos, descuidado, os outros dois não se sustentam. E hoje é cada vez mais urgente, talvez nas escolas, eu sei que algumas universidades já fazem isso por aí, né, de começar a trabalhar que a saúde é esse tripé corpo, mente e espírito. Então nós temos políticas públicas para cuidar do corpo, para cuidar da mente, e não temos para cuidar da alma. Eu fiquei muito chocado quando nós abrimos uma missão aqui há uns 20 anos atrás, por aí, em São Paulo, 15 anos atrás, quando eu via periferias inteiras sem uma árvore. Na região leste eu conheço bairros inteiros que não tem uma árvore. Eu pego a foto e olho, onde é que tem uma árvore aqui nessa foto? E não tem. Quer dizer, tirar a natureza do ambiente urbano
é roubar a linguagem da alma. Porque a nossa alma, nós precisamos que ela esteja alimentada. Alimentada com o quê? Com espiritualidade, e aqui não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de iluminação, alimentada pela arte, pela poesia, pela cultura, pela natureza, pelo descanso. É impossível alimentar a alma sem um corpo descansado. Pelas relações sociais. Pelas relações sociais, relações amigáveis, né? Você sabe que meu terapeuta é quando eu pego meus amigos e vou tomar uma cerveja, porque ali a gente conversa, um fala com o outro. Parabéns. É um momento de prazer enorme, né? Então o mercado roubou a dimensão da alma humana. Em especial eu sinto o da educação e o da saúde, os dois servidores estão com maior índice de sofrimento. Queria saber se isso é real, você também, quanto tempo que você faz o atendimento, né? Psicanálise. Assim, se é mais frequente essas profissões no teu consultório e também, assim, se você consegue diagnosticar um pouco por conta do que disso, né? Eu atendo, inclusive, professores já há muitos anos no meu trabalho de psicoterapia clínica, né? E geralmente, hoje a gente sabe, está aí no noticiário, né? As escolas hoje viram um centro de estresse permanente por vários fatores. Eu acho que um dos fatores é a falta de recursos para investir no profissional da educação, que merece um investimento digno, né? Então, muitas escolas sucateadas, professores lidando com populações vulneráveis, sem nenhum equipamento mental. Não existem os equipamentos mentais. E para essa pessoa vulnerável, ela não tem uma rede de proteção, né? Não tem. Então ele vai falar para ela, essa criança precisa de um fono. Aí encaminha, né, para a UBS e vai ficar na fila, vai ter o fono daqui 2 anos, né? 2 anos, às vezes, até rápido, sabe? Tem casos que é mais, né? Então, os educadores hoje lidam com uma realidade que é um constante desafio. É uma realidade estressante. Por exemplo, aqui em São Paulo tiraram os celulares da sala de aula, né? Eu atendi uma professora que ela é professora de literatura e ela dizia: Ciso, é muito difícil eu conseguir fazer meus alunos ler o capítulo de um livro. Eles não têm mais atenção, eles não têm mais foco. E eu já dou aula há muitas décadas, então antigamente eu não tinha esse problema. Então a falta de atenção, a dispersão, os estímulos tantos que existem, chega para o professor. Então, até que ele acalme um jovem, uma criança, para realmente ela se concentrar na dimensão intelectual, que é o produto do trabalho dele, é o intelecto, adoece os profissionais, porque é um esgotamento permanente. É como se estivesse dando murro em ponta de faca. Então, eu creio que no Brasil, falar de saúde mental precisa levar em conta os educadores, o pessoal da área de saúde também, médicos, enfermeiros, né, profissionais da saúde. Muitos estão adoecendo pela alta demanda e nem sempre ter os recursos suficientes, né, em algumas regiões do país, né, para fazer um trabalho realmente de qualidade. Mas, Ciro, é muito difícil mesmo nessa sociedade que a gente vive, né? Porque eu vou tirar por mim, não vou falar nem um adolescente, um pré-adolescente, um jovem, né? Eu percebo, por exemplo, eu era uma pessoa altamente que tinha boa concentração. Tanto é que eu fiz na educação 4 concursos públicos, passei em 3, só não passei em 1. Passei no SESI, que não é fácil. Quando eu me formei, fiquei fora da educação, né? E aí voltei para a educação depois de anos, mais de uma década. Eu falei, deixa eu fazer um curso, né, de pós-graduação para mim, dar uma lembrada, atualizada, ver o que então mudou, né? Que também você ficar uma década sem você também mexer com aquilo, você esquece. Aí eu fui, né, nessa curso que eu fiz, aí a Sociedade Brasileira de Matemática, ela abriu um concurso para quem queria fazer mestrado. Tinha 40 vagas aqui em São Paulo, né? Era na UFABC que ia ministrar lá esse curso.
Eu concorri com outros professores que estavam dando aula para mim naquele curso de pós-graduação. Eu passei, porque eu era altamente concentrado. Conseguia ter uma boa concentração. Hoje, eu não consigo mais. Eu começo a ler uma coisa, bom, isso aqui mais ou menos eu já sei, no fim, está dando desculpa para a gente mesmo. O fato é que, claro que ali tem coisas que ia colaborar comigo, mas a gente já não consegue mais concentrar. E isso já é um sintoma de um problema, ou assim, a sociedade está vivendo isso, e isso é um problema geral? É um problema geral, né, Tonino? Tem a ver com a ansiedade. A ansiedade tira o foco. E nós já vimos que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Falamos aqui no começo desse podcast. Então, a ansiedade tira o foco, a ansiedade cria uma mente dispersa. Eu sempre uso com meus pacientes uma metáfora, a metáfora do macaquinho e a metáfora do pombo. Eu digo para eles assim, como é que você imagina que é a sua mente hoje? Pensa você um pouco. Em sessão, muitas vezes, eu uso essa metáfora. O macaquinho não para, se coça, pula, você nunca vai ver um macaquinho quietinho, faz careta, está correndo, está o tempo todo ali, né? Enfim, em movimento. O macaquinho é ansioso. O pombo está lá na torre, lá no final do prédio, lá em cima, embaixo tem uma feira, a praça está maior muvuca, e o pombo está lá no poste, encosta a cabecinha, fecha os olhinhos, e o pombo está lá em paz. O pombo sabe, no meio da muvuca, estar consigo mesmo. Que é a área do mindfulness, que é outra área que eu trabalho, como ajudar as pessoas a estar no momento presente, atenção plena. Quer dizer, agora eu vou fazer isso, é só isso. Após eu concluir isso, eu passo para outra atividade. Então, a mente ansiosa é a mente do macaquinho. A mente centrada, que é a mente saudável, é a mente do pombo, que é a mente do beber. Nós nascemos sem ansiedade. Nós não somos seres ansiosos. Nós nascemos totalmente calminhos. Imagina um bebê dormindo, ele respira direitinho, o abdômen dele sobe e desce, porque tem uma respiração correta, né? O ansioso, a respiração é curta, o raciocínio é reativo, o ansioso é totalmente reativo, né? Inclusive, hoje, um dos grandes problemas é você fazer uma pergunta para a pessoa e a pessoa só teria que responder para você sim ou não. Mas a pessoa vem com um discurso, vem com uma reação. Em vez dela responder, ela reage. Isso já é ansiedade. Eu fui conversar com um casal de amigos meus. Os dois falaram ao mesmo tempo. Eu ficava assim, para quem que eu olho? Mas assim, não é assim, falar ao mesmo tempo uma frase, eu não estou brincando. Eles ficaram falando 3 minutos, pelo menos, os dois ao mesmo tempo, um do lado do outro, e eu não sabia para quem olhar. Eu estava ficando constrangido. A gente está chegando num grau de ansiedade que as pessoas têm que falar, você vê pelas redes sociais, as pessoas viraram especialistas de tudo, elas só querem falar. Ninguém quer mais escutar. Toninho, eu adoro ler comentários, ou lá no Facebook, ou lá no Insta, ou lá no Threads. Eu estou muito mais presente no Threads, que é um puxadinho lá do Insta. Eu gosto de ler os comentários porque ali eu percebo o esquema mental das pessoas. Tem gente que mesmo você desenhando, eles não enxergam, eles não veem. Fica naquela repetência, repetindo um discurso que já foi dito que isso aqui está resolvido, não é isso, ok? Alguém disse que não é isso. E a pessoa está ali de novo. Quer dizer, isso também vem para a verbalização. O exemplo que você trouxe é crescente. Cada vez mais as pessoas só falam, elas não ouvem. Elas estão perdendo a arte de escutar. E isso já é uma disfunção. É meio que doença já isso. Isso é consequência também da ansiedade. Total. Tem a ver com os novos cenários dos novos sofrimentos. Né? E você falou assim no começo aqui, Toninho, claro, as pessoas estão um pouco mais discutindo mais, mas ainda há muito preconceito sobre isso. Há um preconceito ainda das pessoas, de repente, a perceberem que estão com algum sofrimento mental e procurar ajuda
né, especializada. Vou pegar o exemplo de hoje. Eu peguei o Uber. Só para complementar, desculpa, que vem aqui. E assim, você nas suas redes, você é atacado, tipo assim, pessoas que não acreditam, inclusive, na eficiência do tratamento? Sim, volta e meia aparece, né? Apesar que nas minhas redes eu estou muito lá como alguém que tá propondo uma reflexão. Eu reproduzo alguns conteúdos de qualidade, né? E algumas coisas eu também produzo, escrevo, mas eu procuro não alimentar na minha rede reação. Isso eu procuro, né? Mas aparece pessoas reativas, né? Então, às vezes você coloca uma postagem, a postagem é clara, né? Ela tem uma linguagem bem clara, né? E aí, no entanto, a pessoa está discutindo aquilo que ela está imaginando e não aquilo que está sendo dito. Aí, muitas vezes, eu chamo aquela pessoa na DM, na mensagem direta, e digo: fulano, você me desculpe, mas você não está entendendo o que está sendo dito ali. O que está sendo dito ali é isso, não é o que você está falando. O que você está falando é outra coisa. E aí você vai encerrando o debate. Tem gente que bloqueia, simplesmente bloqueia. Eu acho violento estar bloqueando pessoas. Raramente eu bloqueio. Porque quando eu percebo que a pessoa tem já um comportamento meio psicopata e tal, aí você não vai querer dar voz para a psicopatia na tua rede. Mas as pessoas, Tonino, em resumo é essa, estão cada vez mais reativas. Em vez delas responderem, elas reagem. E isso é fruto de ansiedade, fruto de uma sociedade com N estímulos, e nem todos os estímulos são bons. Claro que tem questões nas redes sociais de algoritmos, né? Que o algoritmo às vezes quer a polêmica porque acaba chegando para mais pessoas, as pessoas também, eu acho que gostam de ver mais polêmica, gostam de ver situações, e o algoritmo trabalha essas questões, né? Mas, assim, o tamanho de ódio que a gente vê hoje propagado nas redes sociais, também, isso que a pessoa já está com alguma psicopatia, a pessoa já está com algum problema, ou assim, porque, assim, estou falando gente que fala coisas nas redes sociais, mas quando você vai conversar com ela pessoalmente, é uma outra coisa, parece que, não que ela é bipolar, né, nem entendo dessas questões, mas assim, aqui ela é uma, aqui ela é uma outra coisa. Como tem alguns vereadores que eu percebo que é assim também, né? A gente vai lidar no trato com ele dia a dia aqui na casa, é muito tranquilo, mas lá ele passa a ser um personagem. Essa questão de ser duas pessoas, uma na vida real e outra na rede social, um personagem, é normal mesmo, uma coisa assim? Ou o mundo digital, ele dá um falso empoderamento à pessoa. Porque ali a pessoa se sente no anonimato, ela está ali totalmente no conforto da casa dela, então ela acha que ela pode soltar todas as cobras e lagartos que vêm na mente dela, todos os diabos que ela... Então ela solta, porque a rede social não tem filtro. Então, por isso que é importante, eu sou um daqueles que acha que tem que haver a regulamentação das redes sociais. Assim como a regulamentação para rádio, televisão e jornais, porque há a lei que regulamenta esse tipo de conteúdo, é obrigado, vai ter que chegar nisso, tem que haver, né, regulação para a rede social. E acho que na regulação vai entrar, não sei de que jeito, uma espécie de filtro que nem todo mundo está apto para estar escrevendo o que quiser na rede social, despejando lá seus venenos, sabe? Então tem pessoas que no público são ovelhas, comportadinhas, que é o exemplo que você está dando. E no privado, lobos. Aparece o lado sombrio da pessoa. Isso é uma análise para especialistas, especialmente psiquiatras especialistas em digitalização, fazer uma análise sobre isso, que é bem interessante. Uma outra questão que eu vejo muito na juventude também a dificuldade de ter uma relação social presente. Então, assim, às vezes eu vejo muito jovem ir em uma balada, assim, uma festa, ou mesmo conhecer outros jovens na casa de uma outra pessoa. As pessoas trocam, né, os seus endereços sociais nas redes sociais.
Ali ela quase nem conversou pessoalmente. E quando chega depois na rede social, elas começam a bater maior papo. Tem gente que, hoje que fala assim, que nunca viu uma pessoa pessoalmente, por exemplo, também um outro exemplo, e já namora com aquela pessoa há 2 anos, ou que se acha, né, porque conversa com aquela pessoa, amicíssima, como se fosse quase um, né, brother mesmo, de falar, não, ele aqui é meu master, né, e não sei o quê. E depois, quando vai se conhecer pessoalmente, não é nada daquilo, quer dizer, viu que ele não tem nem compatibilidade muito eles, quer dizer, por isso que eu falo, parece que a gente vai vivendo, né, uma vida real e uma vida que não é real, né, e isso também faz parte dessa sociedade que nós estamos vivendo, mas isso não traz consequências mentais para a pessoa? Muita, Toninho, muita. Inclusive, os jovens são os que mais estão adoecendo, né? Hoje, na Europa, Canadá, Estados Unidos, e parece que aqui em São Paulo abriu o primeiro consultório de desintoxicação do online, porque o online intoxica, o online cria uma desorganização psíquica na pessoa, né? É claro que nós nunca vamos dispensar o online, a vida moderna Sim. é feita disso. Mas isso tem limites, tem regras. Porque parece que ela pode preferir a outra vida do que a vida real. Geralmente acontece isso, né? E muita gente, de fato, passa o dia todo diante da tela na busca de estímulos, porque não consegue construir nas suas relações do dia a dia uma relação saudável. Muitas vezes a tela é uma fuga falsa, né? Aí tem vários fatores, a discussão é longa, sabe? Mas o que importa, o que você está levantando, é que os jovens estão adoecendo por excesso de tela. E hoje eu conheço pessoas, influência, que começam a dizer, vamos ler também, vamos ver um livro, vamos pegar uma revista, um jornal, vamos fazer a leitura física. Começa a vir um movimento muito tímido, porque está comprovado que a rede social desorganiza uma área do cérebro. Enquanto a literatura escrita, você pegar o livro, sentir a textura do livro, né, organiza uma outra área, né? Tem países que já estão colocando um limite, né? Jovens só podem ter acesso às redes sociais depois de 16 anos. Tem uma série de coisas mesmo, porque as pessoas mentem, né? Aqui no Brasil é 18 anos, mas o moleque lá, a menina, coloca que tem 18 anos e ninguém vai ver nada, né? Mas assim, já um pouco assim dos tratamentos, né? A pessoa percebe, não, eu estou realmente com um sofrimento mental, tenho que procurar alguém para me ajudar, né? Porque eu estou falando isso porque esses tratamentos assim de sofrimento mental sempre foi visto assim por um setor mais médio da sociedade, porque o pobre, a pessoa na periferia quase não tem nem às vezes dinheiro para se mobilidade ou para se alimentar, né, e tudo mais. Mas também hoje já popularizou mais, assim, mesmo os tratamentos, vou chamar de tratamento, nem sei se essa termo correto. Tratamento mesmo. Pago, ficaram mais baratos, né? Uhum. E hoje também tem vários projetos sociais, né? Você estava me falando, inclusive, que tem projetos, né, na periferia sobre a questão do cuidado do sofrimento mental. Me fala um pouco sobre isso, né? E sobre essas questões, né? Hoje, aos poucos, né, Toninho, várias instituições, inclusive universidades, muitas ONGs, né, começam a criar extensão de trabalho em saúde mental para as periferias, né? Aqui em São Paulo, eu sou recente aqui em São Paulo, estou aqui há 3 anos, não tive tempo ainda de andar por aí, mas aqui existe a Perifanálise, né, que é a análise nas periferias, é um projeto que eu quero conhecer, né? Eu já ouvi falar que em São Mateus tem um laboratório de psicanalistas populares, tem lá uma experiência interessante na região de São Mateus, quero um dia conhecer também, né? Eu tenho um amigo que trabalha no INSPER aqui em São Paulo, ele diz que na Zona Sul do INSPER tem um trabalho numa dessas favelas e que está também colocado dentro da pauta do trabalho assistência à saúde mental da população, né? Então, eu creio que isso é esperançoso, que isso é importante, né? Por outro lado, no Brasil,
a psicanálise também está aos poucos se democratizando, se popularizando, né? Indo também para as periferias, né? A psicanálise ficou muitas décadas muito mais no mundo da academia, no mundo ortodoxo, né? Totalmente a serviço de uma elite que podia, de fato, dispor de recursos para fazer análise. Então, hoje tem muitos profissionais psicanalistas que estão colocando o pé numa realidade mais vulnerável. Há esperança nesse campo, mas é preciso criar políticas públicas de saúde mental para as populações mais vulneráveis, porque são elas quem mais sofre de doença mental. Se você olhar as páginas policiais, eu diria que 80% dos crimes tem a ver com disfunção mental, tem a ver com doença mental, né? Quer dizer, uma pessoa que está com excesso de raiva, uma pessoa que nunca consegue dar perdão. Eu vou vingar, porque o fio do bigode, não sei o quê, vou vingar. Quer dizer, quando eu digo eu vou vingar, eu já estou com problema mental, né? Então, que venham políticas públicas, né, como o SUS já faz com a parte biofísica e também mental, em muitos aspectos, mas ainda é desejante. Tem muita coisa que ainda não funciona, né? Eu creio que os CAPs já prestam bom serviço, né? Os centros de atendimentos psíquicos, mas há muitas lacunas aí que precisa ainda de reforço. O problema que a gente percebe no CAPS é que muitos usuários, a quantidade de profissionais... A demanda é altíssima. Esse é uma das maiores dificuldades, né? Teria de implementar muito mais CAPs, né, Brasil afora, não só na cidade de São Paulo, mas na cidade de São Paulo. E às vezes, assim, a gente percebe também que a unidade é precária. Então, vamos lá, o CAPS Sapopemba, por exemplo, né? Infantil, CAPS Sapopemba infantil. Você vai lá, assim, é infantil, criança, né? Então, assim, você vai lá, é um sobrado, porque a prefeitura alugou, ela não construiu. Então, assim, tem uma escada enorme, né? Quer dizer, quase não tem espaço pro lúdico para fazer atividades com eles. Aí tinha uma praça do lado que era totalmente ruim. Nós entramos no Ministério Público e conseguimos reformar a praça, né? A prefeitura que informou, mas nós entramos no Ministério Público. Eles utilizam a praça para fazer essas atividades mais lúdicas. Mas tem dia que está chovendo, e aí vai fazer o quê? Não vai levar para a praça. Então, assim, você já vem ver uma precariedade. Então, além de ser insuficiente, né? As que a gente tem, não todas, mas muitas delas estão em espaços pequenos, precarizados. Eu mesmo fiz emenda parlamentar lá para arrumar o telhado, porque caía goteira em uma das salas. As salas já estão pequenas e ainda com goteira. Quer dizer, é muito ruim, né? Então, quando você fala de políticas públicas, eu concordo totalmente, mas a sociedade consegue as coisas quando ela exige. Então, por exemplo, a PEC da blindagem. O pessoal ia votar lá em Brasília, né? Que é um absurdo. Mas quando a população foi na rua, perdeu aquela força. Você acha que ainda a sociedade já está ao ponto de entender que a saúde mental, né, é uma das questões que deveria ser mais cuidada, não só pelo órgão público, mas por toda a sociedade exigir dinheiro, recursos... Infelizmente, Toninho, não. Infelizmente, não, na minha visão. Tá? Respeito quem tem outra visão. Muitas vezes eu passo na Praça Centenário, no bairro onde eu moro, que é a Vila Prudente. Passo de manhã lá pelas 7, 8 horas, que eu vou ao metrô quando eu tenho que sair de casa, coisa assim. Acho lindo que eu vejo ali 60, 80 pessoas fazendo ginástica, com monitores ali, né? Do lado da biblioteca. Ali do lado da biblioteca, exatamente, ali, né? Agora eu pergunto, quando é que vai ter aqui também um grupo de desaustão mental? Eu me disponho a fazer isso, como profissional de mindfulness. Quer dizer, está ótimo que coloca os idosos e muita gente aqui para se movimentar. Movimentar o corpo, romper com o sedentarismo, até porque o sedentarismo também leva à doença da mente. Um corpo que não se movimenta adoece a mente. Então, indiretamente, tem alguma coisa. Mas a pergunta é, e o que vai ser feito nesse bairro? Eu fico me perguntando isso. Como suporte de prevenção para doenças mentais aqui. Então, sabe-se que tem muita gente sozinha,
que mora sozinha. Eu mesmo tenho vizinhos que moram literalmente sozinhos. No prédio da frente da minha casa, morreu um senhor, foi descobrir 3 dias depois que estava morto. Um idoso que vivia sozinho lá, sem família, sem nada, né? Então, eu disse, por que não existe um programa no bairro que esse idoso, 1 a 2 vezes por semana, sai do seu apartamento e vai até aquele local para receber estímulos, para ter interação, para se sentir que é parte da sociedade, que é gente, porque gente não pode cair na síndrome do tatu, viver dentro de um buraco. A casa pode ser um buraco, né? Quer dizer, estou lá dentro como se fosse um tatu, não tenho contato com ninguém. Então eu pergunto, quando é que vai ter também as mesmas políticas de ocupação, né, biofísica para as pessoas? Lá tem os parques, tem os aparelhos, tem tudo, e tem lá os monitores, lá meio que, não sei se são voluntários ou não, isso eu não observei, mas que é um trabalho que funciona, é uma atividade bonita, para mexer o corpo. Mas a mesma coisa precisa para a mente. Então a sociedade, quando chega alguém da família com um familiar com esquizofrenia, ou pré-esquizofrenia, aí eu entrevisto a família, para ver se a família está realmente apta a lidar com uma pessoa com esquizofrenia. Porque uma pessoa com esquizofrenia, assim como uma pessoa que perde as pernas num acidente de trânsito, ela vai para uma cadeira de roda, a família tem que organizar tudo em função da pessoa que está amputada. Então tem que alargar as portas, tem que tirar a escada, tem que fazer uma série de adaptação para essa pessoa ter uma vida funcional na casa dela. E com o esquizofrênico não tem nada, absolutamente nada. E a família não está preparada, não está apta, que ela também tem que mudar a linguagem, tem que mudar a comunicação, tem que aprender que os medicamentos têm que ser tomados no horário certo, que essa pessoa que está com pré-esquizofrenia ou já na esquizofrenia, ela precisa também tomar sol, caminhar, receber estímulos, tanto quanto o cara que está com as pernas amputadas. Então a saúde mental ainda é uma realidade, para grande parte da população, algo distante. A gente sempre escuta aquilo. Eu achava que nunca aconteceria comigo, que eu tivesse um irmão depressivo, ou um filho que tentou suicídio, ou um marido que suicidou. Nunca imaginei que acontecesse. Quer dizer, a gente nunca imagina, porque a gente não coloca na pauta da vida. Se a gente colocar na pauta da vida que nós adoecemos mentalmente, nós tomamos providência e evitamos catástrofes. Você trouxe um elemento que eu acho importante, né? Tem vários, mas eu vou fazer essa reflexão aqui. Como o mercado regulamenta tudo no mundo hoje, né? As pessoas idosas, né, elas acabam tendo menos poder de consumo, porque quando elas trabalham, elas perdem vários direitos que acabam ganhando uma aposentadoria pequena, né? E assim, o Brasil sempre foi o país da juventude, né? Da juventude. E hoje fala muito pouco sobre os idosos. Então, a saúde mental dos idosos, discutir esse tema assim, mais difícil ainda, porque, né, associando a todos esses elementos que eu estou falando que a gente está vendo cada vez mais o número de idosos aumentando no país, né? 60 a mais, e já tem que falar que em 2030 talvez nós temos mais idosos do que, por exemplo, do que jovens no país, né? Como que você vê um pouco especificamente a saúde mental dos idosos, né? Com muita preocupação. Com muita preocupação. Eu tenho alguns amigos que são vinculados ao trabalho de redes com população LGBT, amigos terapeutas, né? Um e outro psiquiatra e tal. E na comunidade LGBT já há uma conversa de fundo crescente como envelhecer sendo LGBT. Porque já é tão difícil envelhecer, né, no mundo da heteronormatividade, imagina sendo LGBT, num país como o Brasil. Então, em muitos lugares, na comunidade LGBT, já há uma prosa, há uma conversa, pequenos seminários para envelhecer bem. Isso tem que ser feito com toda a sociedade. E aí passa de novo pelo vetor público, né? Por políticas públicas. O Vinícius deve ter ouvido escutar
Quando eu morei em Itaquera um tempo, eu fazia ponte aérea entre Rio Grande do Sul e Itaquera por vários anos, foi assim. Ficava uma temporada em Itaquera, uma temporada no Sul, enquanto tínhamos uma missão no Sul. Quando eu estava em Itaquera, isso funcionou nos anos 2012 até 2016. Eu criei um grupo de terapia social, um grupo, né, todas as terças-feiras. Eu dedicava do meu trabalho gratuitamente 90 minutos como terapeuta. O grupo começou com 10 pessoas, com 15, daqui a pouco era 30, 40. E aí, alguns idosos e algumas pessoas não idosas, jovens com alguns problemas de mobilidade ou alguma comorbidade, vinha também para o grupo de terapia. Com o passar do tempo, tipo 2 anos, as pessoas começaram a dizer: eu não estou mais doente, eu não preciso tomar mais tanto remédio. Você via no semblante das pessoas que elas estavam ficando saudáveis. E elas estavam ficando saudáveis por causa do meu trabalho? Não, meu trabalho era uma parte, por causa da interação social. Nós precisamos de interação social. Nós somos seres gregários. E você é político, né? Eu sugiro que todos os políticos leiam Levinas, esse filósofo, né? Leia Levinas ou Levinas, né? Ou pede para um assessor falar de Levinas, que é o cara que colocou a pauta da alteridade no mundo moderno, na sociedade moderna. Eu não existo sem o outro. Eu não existo sem o outro. Né? Quer dizer, eu não existo sem o cara que passa recolhendo o lixo da minha casa 3 vezes por semana. Eu não existo sem o cara que manda água limpa para a minha torneira. Eu não existo sem o cara que cuida do gás. Se a gente perceber, mesmo como mercado, a sociedade é toda entrelaçada em rede. E os idosos precisam morrer ligados a uma rede, ligados a um grupo, para morrerem bem, para morrer como seres humanos. Senão vai cair numa depressão, no isolamento, em alta vulnerabilidade. A pessoa sozinha ela fica sempre mais vulnerável. E aí, Toninho, política pública para fazer trabalho mental com a população idosa no Brasil. Deixa eu fazer a última pergunta, bem específica, talvez você ainda não tenha atendido. Mas a gente também percebe aqui no mandato que a gente agora está tendo um trabalho com os neurodivergentes, mas com as famílias. A gente percebe assim o quê? Né? Geralmente o pai, não tem uma porcentagem, mas eu chutaria uns 80% dos casos, quando tem um filho neurodivergente, ele acaba abandonando a família. Fica aquela mulher para tomar conta com o filho, geralmente é suporte 3, que ela tem que dar uma atenção total, aí ela ganha o LOAS, que é um salário mínimo, né? E assim, que a gente percebe, que a gente fez um seminário para escutá-la, ela falou que elas são discriminadas ao ponto de qualquer festa, já não chamam mais ela, porque o filho neurodivergente vai, né? Então você percebe que elas já vão trazendo um monte de sofrimentos, né, vários, mas vários mesmo nesse seminário que a gente abordou. Você chega a fazer atendimento assim para famílias neurodivergentes? Sim, inclusive no meu trabalho social, porque eu sempre, como profissional de saúde, cuidei para ter uma faixa social. Agora mesmo estou atendendo 2 casos com neurodivergentes na família, totalmente gratuito, sessão semanal, tanto quanto aquele que pode pagar pela sessão. E eu tenho uma terapia de grupo também, que é online, né? E aí algumas mães de filhos assim, porque quem cuida dessas mães? Essas mães dispensam... Era esse mais ou menos o tipo do nosso seminário. Exatamente, Antônio. Vai por aí que isso é muito urgente. Essas mães dispensam uma enorme energia psíquica diariamente, cuidando de um neurodivergente. E quem cuida delas? Elas também se esgotam, elas também cansam. Então, eu tenho um grupo de terapia que vem, volta e meia, pessoas que, quem puder pagar, paga uma colaboração, né, chamada colaboração, e quem não puder, o mesmo, participa o mesmo, né, para atender também pessoas com esse perfil. Mas a tua pergunta é boa, e deixa isso aqui como desafio. Quem cuidam daqueles que cuidam? Ontem teve aqui na cidade de São Paulo o Mulheres Viva, né?
que foi essa manifestação ali no MASP. Sim. Ouvi dizer que teve 10 mil pessoas eu fui lá, ali. foi muito... Ah, você esteve lá? Estive lá. Parabéns para você. Eu não pude estar lá, tinha outra pauta, mas numa próxima eu vou estar. Eu diria que as mães solos no Brasil e as mães de neurodivergentes merecem medalhas. Como elas não vão receber medalhas, que pelo menos recebe dignidade do Estado para elas não carregarem sozinhas tamanhos fardos que é lidar com pessoas neurodivergentes. É isso, né? Não dá para romantizar, cara, que elas amam seus filhos, mas que há, assim, né, uma dedicação exclusiva que elas acabam, às vezes, nem podendo se cuidar, né? Geralmente então, a gente tem que bater esse papo, tem que aprofundar cada vez mais, porque eu acho urgente fazer essa discussão. Bom, Ciso, já passou o tempo, eu acho que até estourou mais do que estava previsto, mas o papo estava muito legal. Quem sabe a gente bate um outro papo em outro momento para continuar aqui. Se você quiser, eu posso voltar um outro mais adiante, só para falar de mindfulness, que eu acho que esse tema, eu sou instrutor de mindfulness, que é a atenção plena, é um tema também que hoje as grandes empresas do primeiro mundo aplicam mindfulness na relação com seus colaboradores. No Brasil também já tem muitas práticas, né? Eu sou instrutor de mindfulness, né? E é uma área que nós podemos também falar dela e abrir caminhos, porque também cuida da saúde mental, né? Eu agradeço a você. Só uma última pergunta que eu quero fazer. E se a pessoa se simpatizou aí com você, assistiu aqui a nossa live, canais. Como te acha? Quer passar pelo teu... Sim, se quiser fazer contato de alguma forma. No Insta eu estou como Ciso Assis, né? @Ciso Assis. Ciso Assis. Ciso _ Assis. Ciso com Y. Com Y, como é meu nome mesmo. Tá. Ciso Assis. E tudo junto? Não, Ciso _ Assis. Tá. No Insta. No Threads a mesma coisa, né? Eu tenho um blog chamado blogdociso.com, só botar no Google. Botar no Google meu nome e aparece minhas redes, tá? Né? Por lá eu estou por lá. Mas eu quero te agradecer e te dizer, parabéns a você, que como homem público e político, você está colocando um microfone à disposição de pessoas que podem trazer aqui as mais diferentes vozes, né? E que essas vozes se multiplicam, tá? Então eu desejo aí muitos êxitos para o podcast Deixa a Esquerda Livre. Quando eu li a primeira vez, eu achei muito interessante. Parabéns pelo nome. Deixa a Esquerda Livre. A gente já teve o blog que era 2 litrão. E era, até mesmo assim, com erro de português, não era nem 2 litrões, porque era o bate-papo da conversa. Legal, né? legal. Só que agora eu acho que a conjuntura nos coloca para deixar a esquerda livre. Parabéns para a sua gestão, parabéns aqui para a sua equipe, e muitos êxitos aí, e muitas conquistas políticas e cidadãs para vocês aqui. Bom, obrigado, Ciso. Tá? Foi um prazer esse bate-papo com você aqui. Igualmente.